Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar do relatório gerencial de julho de 2022 do Fundo de Lajes Corporativas, é o Fundo de Investimento Imobiliário REC Renda Imobiliário RECT 11. Vamos ver qual foi a performance dele nesse mês de julho, o fundo que segue aí reduzindo a vacância do fundo gradativamente, né? Mês a mês, todo mês tem uma notícia aqui de nova alocação. Então vamos ver qual foi agora, com quanto está a vacância, né? Como é que o fundo se portou e performou nesse mês de julho de 2022, tá bom? E se você gosta desse tipo de assunto, fundo de investimento imobiliário e Fiagro, principalmente é um assunto aqui que a gente decorre aqui no canal, tá bom? A gente fala principalmente dos relatórios gerenciais dos fundos, acompanhando o que a gestora está fazendo, fazemos aqui também subscrições, fatos relevantes, né, comunicados ao mercado, que foi importante a gente coloca aqui no canal, tá bom? E falamos também de outros assuntos, que nem ações, tesouro direto, né, aí pouco mais, com menos intensidade. Também acompanhamos a minha carteira, então se inscreve aí no canal, acompanha a gente, tá? Esse relatório está na descrição do vídeo para você baixar, fazer uma leitura mais detalhada e também o nosso link do nosso grupo do Telegram. Se inscreva lá e encurta a distância, tá bom? E a nossa área de membro também já está aberta, tá? Se você quer ajudar aqui o canal, né, ajudar a gente a disseminar essas informações e também a continuar nosso trabalho, se inscreva lá em um dos nossos planos lá da área de membros, tá bom? Você tem algumas vantagens lá para ser membro aqui do canal. Vamos lá então, relatório de julho do RECT 11. Algumas características aqui para quem não conhece o fundo, tá? Ele que é um fundo de lajes corporativa, ele é administrado pela BRL Trust e gerido pela REC Gestão de Recursos, tem a rentabilidade de alvo o CDI, que está bem alta agora, né? O CDI aí segue aí acima de 1%, né? Nesse último mês. Patrimônio líquido do fundo está em 860 milhões, né, de reais. Valor patrimonial da cota 94,34 e no encerramento do mês de julho ele estava cotado a 57,97. Mas como o fundo ele anuncia seus proventos sempre no quinto dia útil do mês subsequente ao que ele faz referência, anunciou hoje, dia 5 de agosto, o fundo já encerrou e acima dos 60 reais de cota de mercado, tá? Muitos fundos, inclusive de tijolo, subiram nessa semana, agora, a primeira semana de agosto, e o RECT foi um deles, tá? Principalmente aqueles fundos também, não só de tijolo, mas também de papel, que anunciam os seus proventos ali no quinto dia útil, né? Sempre quando se aproxima o anúncio de proventos, o preço da cota aumenta, né? Por isso que é importante ficar ligado. Taxas de administração e consultoria, né, que é gestão na verdade, 1,17% e não tem taxa de performance. Prazo do fundo é indeterminado, porque tem fundos que é com prazo determinado, tá? Você tem que prestar atenção também quando for investir. Prazo de duração indeterminado, a não ser que sua estratégia seja investir com fundos com prazo determinado, tá? Condomínio fechado, investidores em geral é o alvo, público-alvo, né? E hoje tem quase 80 mil cotistas, tá? 79.005 cotistas. Eu sou um desses cotistas, tá? Tenho aí em torno de 5% da minha carteira de FII no RECT 11, já tenho mais de 2 anos, quase 3 anos aí a cota do fundo. Então meu preço médio está alto, mas sigo comprado nele. É um fundo bom e inclusive quando eu tenho oportunidade eu reduzo o preço médio, porque tem imóveis de qualidade. Bom, aqui informações aqui da gestão, tá bom? Ele fala aqui que o resultado nos últimos 12 meses, desde o IPO, então nos últimos 12 meses o rendimento distribuído foi de 6,14% ou 68% do CDI, então está muito abaixo do CDI, né? Renda fixa aí subindo bastante por conta disso. E líquido de imposto de renda, se considerado aí o CDI líquido de imposto de renda, está em 80% a rentabilidade. Já que a rentabilidade do fundo é o CDI, então ele sempre faz o comparativo também com o CDI, então a rentabilidade está abaixo da rentabilidade alvo, né? O fundo está aí abaixo do alvo do fundo, que é no mínimo o CDI. O fundo distribuiu entre maio de 19, que é aí a primeira oferta, quando o fundo iniciou, né, a julho de 2022, 26,39% com base na cota 100. Quem está comprando no mercado a R$ 60, né? Então esse retorno do capital investido está vindo aí muito mais rápido, né? Deve estar em torno aqui de 40 e poucos por cento para quem está adquirindo na cota 100. Na cota da preço de mercado, né? Se a gente for fazer uma probabilidade daquilo que ele já pagou, né? Resultado do mês, 12 de agosto, então o fundo vai pagar
os proventos relativos ao mês de julho. Como eu falei, ele anunciou hoje, dia 5, e paga 5 dias úteis depois, 50 centavos por cota, mantendo a linearidade da distribuição, né? 4,2 milhões de distribuição. Ele fala aqui sobre aumento na área de locação. Como eu falei, o fundo vem aí reduzindo a vacância mês a mês, né? O fundo realmente trabalhando muito bem com relação à prospecção aí das suas áreas, e aqui teve um aumento, né? Nesse mês de julho, teve um aumento da área aqui, onde ocupa a Unigran Rio, lá no edifício da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, né? Então eles aumentaram lá a área locada em 433 metros quadrados, né, e manteve o mesmo prazo de locação já do primeiro contrato, 18 de outubro de 2031. Então aí 9 anos pela frente aí de contrato ainda, né? Então um contrato longo. E a vacância do fundo aqui no mês de julho reduziu para 10,59%. E a área alugada, agora do locatário, é de quase 10 mil metros quadrados nesse edifício, né? Ele fala também sobre a 7ª emissão de cotas, conversão de recibo no último dia 11 de julho, né? Quem aí participou, como eu participei aí, comprei 5 cotinhas aí na emissão. Então foi transformado em cota, né, no último dia 11 de julho, para quem participou do direito de preferência, do direito de sobras e no montante também adicional. E o fundo ainda tem aqui, ó, ele fala, tem um resultado acumulado de caixa ainda em torno de 9 centavos por cota. E já como evento subsequente, do fundo anunciando mais uma alocação lá no Parque Cidade. 3 de agosto de 2022, o fundo celebrou então a alocação do 8º pavimento do Centro Empresarial Parque Cidade, para a empresa aí, Instituto de Tecnologia e Inovação para a Transição Energética. Prazo de duração do contrato de 5 anos, né, em torno de 465 metros quadrados locados, né, e agora o edifício está 100% ocupado, né, com essa nova alocação. Então isso é importante, o fundo segue reduzindo a vacância, tá? E para já o mês de agosto já entra com uma vacância em torno aí de 10%. Então o fundo realmente a gestão está trabalhando muito bem aí para a alocação dessa área vaga, né? O fundo, inclusive, se a gente pegar o último relatório gerencial lá de julho de 2021, o fundo lá estava com 33% de vacância nesse período, né? Eu vou mostrar aqui para vocês o relatório de julho do ano passado. Então essa aqui, ó, é a parte do relatório do ano passado, e a gente verifica aqui a taxa de ocupação estava em 66,8% e a taxa de vacância de 33,2%. Então realmente o fundo nos últimos 12 meses reduziu aí de 33% para 10% a vacância. Isso realmente é um bom trabalho que a gestão está fazendo, porque a gente vê fundos aí, outros fundos de lajes corporativas que não saem do lugar, né? Não reduz a vacância de jeito nenhum. A gente vê o XPPR11 aí, a gente vê o BRCR11, fundos grandes com bons imóveis, mas a gestão, né, não está fazendo ali uma boa prospecção, né, uma boa política ali de negociação contratual, e não tem feito novas locações, não tem aí trabalhado para o cotista, né, o que a gente tem observado. Vamos voltar lá para o relatório então de julho de 2022. Então, a gente segue aqui, ó, alguns números, né? Distribuição na cota 100, então tem aqui os percentuais em relação também ao CDI, mas na cota 100, né? Aqui a gente tem, inclusive, os ativos do fundo, né? Como estão alocados, estão quase 95% do ativo do fundo são imóveis, né? Um fundo de lajes corporativas. Renda fixa, hoje o fundo tem aí 16 milhões de reais, normalmente é o caixa do fundo, né? Ele também tem um CRI ainda na carteira, que é um CRI que a gente vai ver a especificação mais para baixo, 8,7, 8,8 milhões praticamente, e outros ativos, 27 milhões de reais, um total de ativo de mais de 1 bilhão de reais, né? Então, o fundo aí, na parte da última emissão, ultrapassou os 1 bilhão de reais. Aqui a gente tem, inclusive, o comparativo, né, desde o IPO com relação à rentabilidade-alvo. O fundo, desde o IPO, está acima da rentabilidade-alvo, né, no mês, como eu falei lá no início, que não alcançou a rentabilidade-alvo, já que o CDI subiu bastante, né, e aí o fundo ainda está aí cavalgando, né, para bons ventos agora, né, para bons contratos, né, bons contratos, reduzindo a vacância. Então o fundo agora tem
cavalgada para bons tempos agora, né? Se Deus quiser. Vamos lá, então, passivos do fundo. Fundo aqui tem passivos ainda que oneram bastante, né, o resultado do fundo. Então são as obrigações agora a partir de julho, né? Em junho o fundo quitou, né? Através inclusive dessa emissão, o fundo quitou uma obrigação que ele tinha aqui, que o vencimento era em julho, né? Era em junho, na verdade, né? E agora ele tem 3 CRIs aqui na sua alavancagem, como a gente diz, né? Há uma taxa média ponderada de IPCA mais 7,44%, tem ainda mais um prazo aí de 12 anos pela frente, né? E o fundo realmente não pode ter vacância muito alta por conta dessas alavancagens, né? Para poder as alavancagens aí permanecerem saudáveis no fundo, né? E aqui a gente tem a comparativa da distribuição. O fundo tem distribuído proventos linearizados, né? O patrimônio líquido subiu um pouquinho agora com relação aos 20 milhões que ele captou na última emissão de cotas, e em 2022 ele distribuiu aí R$ 3,53, então nesses 7 meses, o fundo aí provavelmente vai alcançar a mesma distribuição média aí dos 2 meses passados, né? Mas não vai alcançar provavelmente. Pode ser que até que alcance, né, a distribuição feita aqui em 2021, já que ele já distribuiu em torno de R$ 3,53, mas vai ficar muito próximo. Acredito que não chegue aqui a R$ 7,00, mas vai ficar próximo ali aos R$ 6,70 se manter o mesmo nível de distribuição. Aqui é o portfólio do fundo. Então o fundo segue reduzindo a vacância aqui dos imóveis. Então a alocação que teve agora em julho foi nesse imóvel aqui, que reduziu agora a vacância para 91,3%. Né? E alguns imóveis aqui ainda estão com vacância alta, que é os edifícios de Canopus, né? Inclusive, contribui bastante aí para a vacância do fundo. E o que ele alocou agora em agosto, né? Foi o edifício Parque Cidade. E vai zerar essa vacância aqui, vai ficar 100% agora de ocupação para o próximo relatório. E esse é o CRI que ele tem na carteira, 8,7 milhões, 8,8 praticamente milhões, né? Um lastro é o debênture, né? O lastro desse CRI, com uma remuneração de IPCA mais 7,5%. Ainda falando do portfólio, né? Então, como eu falei, a vacância reduziu agora para 10%, né? Esse número aqui ainda é agora de julho, para agosto já vai para 10,03%, se não acontecer nenhuma rescisão, né? A renda mínima garantida que o fundo ainda consome aqui é de 13,6%. E a maior participação aqui está nos edifícios Canopus, né? Onde tem a maior área bruta locável, seguido do Barra da Tijuca. Por isso que é importante o Barra da Tijuca nessas locações que é feita por lá, porque inclusive tem uma securitização, né? Tem uma alavancagem feita nesse imóvel e ele tem que se manter ali ocupado, né? Justamente para poder cobrir essa alavancagem que ele tem ali, essa obrigação de financiamento. E o índice de reajuste dos contratos segue ainda como a maioria IGPM, né? 74%, o restante IPCA. E esses aqui são os principais ocupantes, ó, Elo Participações é o que tem maior ocupação no fundo, né? Uma área bruta locável em torno de 15% da total. A Unigran Rio agora tem 10,6%, seguido da Telefônica, que ainda está lá no Barra da Tijuca, né? Reduziu, né, metade da ocupação dela lá no início da pandemia, mas permanece lá com um contrato ainda, uma ocupação lá significativa. E vamos entrar agora na DRE gerencial. DRE gerencial que é por regime de competência, tá? Somente nesse finalzinho aqui que ele fala sobre o lucro líquido de caixa, que é o que interessa para a distribuição. Então, fui perguntado ali nos comentários do vídeo do último vídeo do Rect, né? Por que ele tem um lucro líquido de competência nenhum valor e distribui o dobro, né? Porque essa apuração aqui ela é contábil. Essa apuração ela é contábil, ou seja, a apuração do fundo ele tem que reconhecer as receitas e as despesas, independente deles terem sido recebidas, né, no caso das receitas, ou pagas no caso da despesa. Então, no regime de competência, que ele tem que reconhecer todas as receitas e despesas que o fundo ofere, ele teve um resultado em julho de 2,2 milhões, acompanhando o mesmo resultado aqui de junho, né, mantendo o mesmo nível aqui de receita de aluguel, tá? Ele tem aqui uma despesa financeira que provavelmente, a gente não tem isso claro aqui dentro
do relatório gerencial, tá? Mas provavelmente tem algum aumento de carência nesse período aí de pandemia, nessa dificuldade que o fundo estava tendo. Provavelmente ele teve algum aumento de carência aqui no pagamento dos juros e dos encargos aqui das alavancagens que ele tem no fundo, né? Mas ele tem que reconhecer contabilmente no resultado, tá? Por isso que provavelmente seja nessa despesa aqui, despesas financeiras com propriedades, que são as alavancagens, que não está sendo pago, tá? Não tá onerando o caixa. E o fundo está tendo resultados aqui maiores, tá? Mas não é claro isso no relatório, isso aqui provavelmente é o que está acontecendo, tá? O fundo deve ter adquirido aí, né, um prazo maior para voltar a pagar os juros e provavelmente as amortizações, né? Ok? E o fundo distribuiu então 4,2 milhões de reais, né? E se a gente verificar aqui os resultados de caixa, tá? Que é o que é a base para a distribuição dos proventos, o fundo teve um resultado maior do que o distribuído nos últimos 12 meses, tá? Um pouquinho maior aqui, inclusive ele está com um resultado de caixa aqui acumulado, ó, de 9 centavos por cota ainda. Bom, e aqui é a projeção de receita, né? O fundo aí está projetando um aumento de receita aí a partir de agosto, né? Com o término das carências dos contratos de locação, que inclusive, né? Inclusive é o que tem contribuído para ele não receber parte dessa receita, né? E provavelmente foi um dos motivos que ele conseguiu negociar com os financiamentos das alavancagens, né? Dos CRIs. Então ele vai voltar a receber aqui, né, as projeções de receita seguem na tendência de alta de acordo com os términos das carências, mas também provavelmente ele vai voltar a pagar os juros e as amortizações das securitizações, o que vai equilibrar ali o resultado, né, provavelmente. Bom, é isso. Relatório gerencial do RECT 11. Agora aqui são só o portfólio do fundo. Você pode baixar o relatório e fazer essa leitura aí mais detalhada. A gente tem a liquidez no mercado, né, que sempre vem no final. Liquidez no mercado, o volume negociado foi de 13,3 milhões de reais no mês de julho, tá bom? A média diária foi de 633 mil reais. O preço variou de 55,70 para 58 reais, né, o máximo e o mínimo. E a média foi de 56,63, mas hoje, dia de anúncio de proventos do fundo, a cota já ultrapassou os 60 reais no mercado secundário. Ok? Então é isso aí. Relatório gerencial do RECT 11, fundo de lajes corporativas, né? Sou cotista do fundo, acho que o fundo está aí a gestão está trabalhando muito bem aí para reduzir a vacância do fundo, está agora em 10%, realmente uma redução muito significativa nos últimos 12 meses, de 33% para 10%. Então, é isso que a gestão tem que fazer, trabalhar para o cotista, trabalhar para que o fundo gere receita, né? E sigo acreditando no fundo, sigo comprando, né? Reduzindo, inclusive, o meu preço médio, já que eu tenho um fundo há mais de 2 anos e meio aí, aproximadamente, que eu tenho o fundo. Não é nenhuma indicação de compra nem de venda, estou falando minha opinião como cotista, tá bom? Sou cotista do fundo realmente. E se você gostou do vídeo, então deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com a gente se você é um dos cotistas também do RECT 11, qual o percentual da sua carteira hoje. Não se esqueça de se inscrever no nosso grupo lá do Telegram, o link está na descrição do vídeo, assim como também o link desse relatório gerencial para você fazer uma leitura mais detalhada. Fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.